Alerta Super. Conexão entre o povo e as autoridades. Apresentação: Ricardo Sapia. O deputado federal Reginaldo Lopes está aqui conosco e eu vou fazer uma pergunta para o senhor que eu vejo, pelo menos nas redes sociais, muita gente culpando A, B, C ou D. De quem é a culpa? É da mineradora. Da Vale. Eu acho que, olha, enquanto não tiver uma legislação que criminaliza os responsáveis pela construção das barragens, pelos laudos técnicos e o gestor da empresa, eles vão contratar as melhores consultorias do mundo só para justificar e não tem segurança. Porque não tem sentido. Eu assisti a coletiva do presidente da Vale falando de uma consultoria, dos laudos de uma empresa da Alemanha, mas é impossível alguém que trabalha com segurança chegar lá no local, olhar que tem um restaurante, um centro administrativo, uma oficina no pé da barragem. Ou seja, é o maior crime trabalhista, não sei, talvez do mundo. Mais de 300 funcionários, tudo indica. E sem falar também que no Brasil não há recal, não há backup. Tinha que ter outra barragem para segurar. O senhor me falava antes não de tem, olha, para você ver, toda licenciamento faz o estudo das áreas que serão atingidas no caso de rompimento. Por que a Vale não informa quais as casas, as propriedades, as pousadas que existiam ali de fato? Não há transparência. Eu estive lá, fiquei o dia todo, tanto no centro de acolhimento das famílias, como no centro. Parece que eles não sabem operação. O que tinha em volta, né? Ou seja, então não cumpriu nenhuma exigência para licenciamento dessas barragens. Então, assim, é um desrespeito total. E olha, 3 anos depois, o mesmo grupo empresarial. Vocês não aprenderam nada com a tragédia, com o crime de Mariana? Esse crime agora de uma proporção humana, humanitária, nunca antes na história do país. A gente conversava antes de entrar no ar, o senhor me falava que no mundo, onde tem as mineradoras em outros locais do mundo, fora do Brasil, a responsabilidade por uma barragem é ad eterno, para a vida toda. Então, em 2015, Ricardo, eu fui estudar um pouco sobre barragem, como é que é a legislação. A legislação brasileira é vergonhosa. Então, eu apresentei um projeto de lei, 36.050, 2015, do qual o deputado Júlio Delgado é o relator. Já tentou votar 2 ou 3 vezes, não conseguiu, né? O relatório é favorável. O que eu ali percebi? Que no Brasil não há uma responsabilidade com as barragens desativadas. No mundo é eterna. No Brasil parece que é 10 anos. No meu PL eu passei para 50 anos com a obrigação de fazer o fechamento dela. No Brasil também não há responsabilidade de fechar a barragem depois dela estar desativada. Então, assim, são essas questões que nós temos que provar e trabalhar para mudar a legislação. Agora, também nessa proposição legislativa que eu apresentei, eu acho que tem que proibir exploração de minério molhado. Acho que nós temos que fazer barragem seca, não tem mais como. Nós temos uma aqui em Itabirito, se eu não me engano, que já é assim, só tem uma, né? Acho que sim, na época que eu apresentei a proposição não existia. No mundo faz exploração de minério seco. Agora, também as barragens, essas maciças de terra sobre terra, isso é um risco, né? As de concreto tem muito mais segurança. Eu sei que é mais caro, mas não dá para, em nome do lucro, colocar em risco a vida das pessoas, das comunidades, os sonhos das comunidades e também o meio ambiente. Então nós temos que mudar radicalmente postura. Eu acredito que nós temos que continuar mobilizando a sociedade para mudança na legislação brasileira. Hoje eu conversei pela manhã com o prefeito Vitor Penido de Nova Lima. Sim. E perguntei ele sobre a minha preocupação em relação ao município de Brumadinho, em relação ao CEFEM, que é o imposto que os municípios recebem, seria o royalty dos minérios. Vamos ouvir o prefeito. Eu queria que o senhor comentasse isso junto comigo, por favor, para ver qual é a posição dele em relação à situação do que vai acontecer com o Brumadinho daqui pra frente. É bom lembrar que eles não pagam na exportação impostos, né? Tem mais isso. Que é a lei Candi, que nós vamos falar sobre isso também, exatamente. Essa usina da Vale está fechada, está embargada, quer dizer, não tem como mexer nela. Como é que fica a situação do município? Existe alguma lei que assegure
ao município receber esse valor, e não só o CEFEM, porque não é só o CEFEM, tem também a questão dos impostos que são pagos no município, do que gira no município em função disso tudo, porque se você não tem funcionário trabalhando na cidade, o comércio vai mal, tudo vai lá para baixo. Existe algum seguro, vamos dizer assim, para o município de Brumadinho? Não existe. De imediato, já no próximo mês, ou daqui 45 dias, o município já deixa de receber essa cota que é do município, né? Porque não tem faturamento, mas na parte do ICMS, porque o minério na exportação, ele não recolhe ICMS, mas isso fica devido para o município. O estado é que abriu mão, o município não. Então, o município entra no bolo, tá certo? Com um percentual, né? Do ICMS. Do ICMS. Então, ele vai ter mais um ano de parte dessa receita, né? Mas a partir do outro ano de 2020, 2021, aí zera essa parte também. Até espero com a recuperação, não sei como é que vai ficar de aprovação ou não aprovação das próximas licenças das minas de Brumadinho, não é isso? Então, nesse momento, perde sim. Acredito que só de CEFEM, eu não tenho esse número aqui agora, que eu não peguei, mas deve ser algo em torno de 3 ou 4 milhões, ou 2 ou 3 milhões, um valor parecido com isso, não posso afirmar que é 2 ou 3 milhões, porque são muitos números que vêm, né, de receitas, ele não guarda isso, né? A associação tem esse número, mas de cara já perde isso, que não deixa de ser realmente uma pancada, vamos dizer assim, na receita do município, e passa a dificultar. A saúde já não está bem, no Brasil todo, né? A saúde vai ser sacrificada, a educação vai ser sacrificada, as obras de infraestrutura serão sacrificadas, e é esse período. O que nós temos que fazer, acredito, essa ausência desses recursos, né? O governo federal, nesse momento, mais o governo do estado, embora o governo estadual está totalmente falido, né? A palavra certa é falido, sim, destruído. Palavras, né? Do governador Zema, né? Falido. No dia da posse. Ver se contempla com um outro tipo de ajuda, né? Pelo menos até que volte a funcionar a mineração naquela cidade, caso seja aprovada as licenças que são necessárias, não é isso? Então a saída acho que é essa. Brumadinho tá quebrada? Olha, o que o prefeito, ex-deputado Vitor Penido falou é muito sério. Eu sou autor de 3 projetos que quer rever a Lei Candir. A Lei Candir, ela é criminosa. Esta é a palavra. E ela é criminosa em 2 aspectos, Ricardo. Primeiro aspecto, que os industriais brasileiros passaram a fazer exportação desde industrializar. No máximo semi-elaborado, que também é isento de ICMS. Os constituintes, em 88, não deu ao setor primário exportador, minério, proteína animal, proteína vegetal, imunidade tributária na circulação de mercadoria, na exportação. Corretamente. Por quê? Senão os países industrializados vão fazer os países colônia exportador, vão fazer com os países exportadores uma colônia. Como é que o país vai pagar suas contas, desenvolver, garantir segurança? Era o que Portugal fazia com o Brasil. Tirou o ouro, tirou a cana, tirou a borracha e... Então a Lei Candir é isso. A Lei Candir, ela faz uma invasão de competência, o Fernando Henrique Cardoso, a União, e toma os impostos dos estados, o único imposto do estado, que é o ICMS. Agora imagina Minas não podendo cobrar imposto do minério, da carne, da soja e do café. Então quebrou. Não é por acaso que os estados estão quebrados, é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais. Quebraram porque não tem mais imposto, não arrecadam. Então nós temos que revogar porque ela é criminosa, porque ela desindustrializou a economia brasileira, e ela é criminosa porque ela rompeu o Pacto Federativo. Olha, eu falei com a equipe do Zema, eu falei com a equipe do Bolsonaro, com o Onix, falei, olha, por que a União vai pegar 49 bilhões de reais e vai fazer a compensação da Lei Candir? Ela está devendo 1 trilhão aos estados e municípios, são 22 anos de Lei Candir. 20 e poucos, 23 desde anos. 99, né? Desde 96. 96, então, perdão. 96. Para quê? Ela deve permitir aquele estado que desejar cobra ou não ICMS na exportação. Eu falei pro governo Zema, sem receita nova, vai ter um colapso dos serviços públicos em Minas Gerais. Esses dias eu tive que posicionar contra os prefeitos, porque falaram que ia começar as aulas 10 de março, 40 dias depois. Porque não tem dinheiro.
porque não passou o dinheiro do Fundeb, porque não passou o dinheiro do transporte. Nós vamos deixar 40 dias as crianças mais pobres desse país fora da escola. Então, olha, nós precisamos revogar imediata a Lei Candir para salvar os municípios e estados. E para fazer justiça. Agora imagina, crime desta proporção, ambiental e um crime humano, né? Sim, contra claro. vidas. E ainda não paga nenhum tipo de imposto. Isso é uma vergonha. Esse tipo de lei que você propôs, que desde quando você vem trabalhando em cima disso, falou que foi 2015, depois de Mariana, né? A lei das barragens de 2015. A Lei Candir a partir da crise econômica de 2016. 2016. 2015, 2016, a presidente era Dilma ainda. 2015 sim, 2016 Michel Temer. Já era Michel Temer. Você chegou a conversar? Na época, em 2015, vocês tinham a maioria no Congresso, não? O PT tinha a maioria, não, né? Nós nunca conseguimos maioria, vamos dizer, para princípios. A gente tinha maioria mal de governo. Sim, de governo. Então essas questões muito de princípio, né? É uma vergonha, né? Princípio é a defesa da vida. Na Comissão de Meio Ambiente, de acordo com o relator, o deputado Júlio Delgado, foi 3 vezes retirado de pauta. Não estou falando na Comissão de Minas e Energia. Estou falando na Comissão de Meio Ambiente. Né? Então, assim, é lógico que a Lei Candir... Tá lá pronto, aprovado o relatório e não vota. Não vota. Na Lei Candir, algumas pessoas falam, mas o PT governou 4 mandatos, daí teve o golpe em 2016, mas por que você não revogou a Lei Candir? É evidente que quando a gente vive uma onda de crescimento econômico, aí aumenta as receitas do município e estado, a gente acaba não atendo que isto é um erro. Mas quando veio a crise econômica, eu fui estudar os princípios sobre Lei Candir, sobre como é que o mundo tributa o setor primário, né? Como é que tributa as exportações, e depois como que eu fui compreender, eu sou muito ligado ao município e estado, a falência do Pacto Federativo. Aí sim, foi onde eu amadureci para apresentar essa legislação. Então, às vezes as pessoas, porque hoje está vivendo a política assim, a política hoje virou um populismo e demagogia. Sim. As pessoas querem desacreditar qualquer ideia. É mais fácil falar dos males e desacreditando as ideias, como se tivesse alternativa. Tem um livro interessante do Paul Collier, que é um francês, que escreveu O Futuro do Capitalismo. Gente, a saída fora do populismo da esquerda e do populismo da direita. Nós vamos encontrar um caminho. O que está acontecendo é que nós podemos ter uma convulsão social, o aumento da miséria no mundo e no Brasil, das desigualdades, e agora vai somar em Minas Gerais, talvez, um colapso de serviços públicos. Por quê? O Estado quebrado, ao reter dinheiro dos municípios, causa um prejuízo enorme lá na ponta, porque quem executa a política não é lá em Brasília nem o Zema, são os municípios. Né? O governo próprio, o slogan da turma do Bolsonaro era menos Brasília, mais Brasil. Mas na prática, é só discurso. Tanto no combate à corrupção quanto na lógica de desenvolvimento desse país. Esse país está virando uma ciranda financeira. Nós estamos na mão só do sistema financeiro. Tudo que é olhado é para o sistema financeiro para ficar cada vez mais ricos. Não tem saída. Então nós queremos trabalhar nessa perspectiva de mudanças estruturais nas legislações e no sistema federativo brasileiro. Tá certo. Recebemos aqui o deputado federal Reginaldo Lopes, expôs suas opiniões em relação a Brumadinho, principalmente. Vamos continuar esse bate-papo com ele, vamos gravar 15 minutos com o Sapê Coelho amanhã, que deve ao ar na sexta-feira. Vamos falar sobre outros assuntos também, sempre muito interessante pra gente colocar. Vamos debater sobre a questão dos governos atuais, Zema e Bolsonaro, dos governos anteriores de Sim. Michel Temer e Fernando Pimentel, do governo Lula, do governo Fernando Henrique, foi onde começou a Lei Candir. Acho que é muito importante as pessoas entenderem como funcionou. Até comentei. Sabe por que ele fez? Brincando Porque ele aqui. dolarizou a economia para ganhar eleição. $1 valia R$1, R$1 valia $1. Exatamente. Então o Brasil virou uma Disneyland para comprar lá fora e um inferno para vender. Deu dele fazer o câmbio flutuante, que era correto, desvalorizar o dólar e deixar o mercado decidir o valor do dólar. Não, ele resolveu tirar o imposto do outro ente federado. Ele não tirou dele, não. Ele tirou o imposto do estado e do município. É fácil, né? É verdade.